Caros amigos, camaradas, uma saudação especial a todos os presentes. Uma saudação extensiva aos trabalhadores e ao povo de Alhos Vedros e da Moita, a todos os apoiantes da CDU. Aos apoiantes desta grande força portadora de um projeto político de esquerda, claramente alternativo, espaço de intervenção e luta de todos quantos aspiram a uma verdadeira mudança de política no país e na Europa. Estamos a 21 dias das eleições para deputados ao Parlamento Europeu, que, por ser a primeira batalha eleitoral, assume uma particular importância porque precisamos de tudo fazer para que este seja o início de um caminho de conquista e de avanço da CDU. Com a CDU, os compromissos são para cumprir. Estas são eleições muito importantes. Eleições onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro os deputados do PS, do PSD e do CDS. É saber se afirmamos corajosamente o direito soberano do país ao seu desenvolvimento, como o farão os deputados da CDU, ou se aceitamos a continuação desta opressão nacional, como têm feito e farão os deputados do PS, do PSD e do CDS. Se aceitamos que o aprofundamento do projeto supranacional de domínio económico e político que nos submete aos ditames dos grandes interesses e das grandes potências, como têm aceito o PS, PSD e CDS, ou se afirmamos a soberania nacional como elemento fundamental de uma alternativa progressista, como defende a CDU e os seus eleitos. Os candidatos do PS e do PSD e do CDS tudo fazem para apagar e fazer esquecer as suas opções semelhantes no que é essencial. Mas a vida mostra que naquilo que é fundamental para a definição de uma política para o país e para a Europa, muito pouco os diferencia. Afirmam diferenças, mas o que se viu e continua a ver é que PS, PSD e CDS estão unidos na aceitação aos constrangimentos do euro, que condicionam e inviabilizam qualquer projeto de desenvolvimento soberano. Unidos pela aceitação do colete de forças do Tratado Orçamental, que aprovaram e os seus governos sempre executaram, onde pesa de sobremaneira a política da ditadura do déficit. Esse tratado, colete de forças, que significa a imposição das injustificadas regras que impedem dar resposta necessária ao investimento na saúde, na educação, nos serviços públicos, à concretização das infraestruturas necessárias, ao desenvolvimento do país. Sim, camaradas. Agora, com esta questão da contagem do tempo de serviço dos setores especiais da administração pública, vem este argumento tremendista aqui del Rei, porque querem que o país tenha que fazer, portanto, uma alteração ao orçamento do Estado, porque estão a reivindicar quantias que o país não aguenta. O truque é este. Definem pelo Tratado Orçamental qual o nível do déficit. Tivemos no nosso país um governo mais papista que o Papa, que reduziu ainda mais do que a União Europeia impunha. E, claro, cada décima, é preciso lembrar, são 200 milhões de euros. Ou seja, bastaria menos 3 décimas para serem 600 milhões de euros. Mas a questão central que se pode colocar, definem as regras, arranjam esta malha apertada do Tratado Orçamental, mas ainda assim sobra uma questão. Como é que o governo do PS vem, numa posição tremendista, falar que não há dinheiro
E aqui há bem pouco tempo, quando a banca, por causa das suas trafolhices, dos banqueiros e da banca, acudiram com 1.000 milhões de euros, nunca tiveram problema para considerar aquilo que poderia acontecer ao país. E por isso estão unidos nas privatizações, nas PPPs, na defesa da liberalização dos mercados ao serviço dos grandes interesses transnacionais à custa da economia nacional. Unidos na regressão dos direitos laborais, unidos na opção de garantir ao grande capital financeiro uma brutal renda de juros da dívida, unidos na garantia aos banqueiros de apoio ao horário público para cobrir os seus desmandos, negociatas e fraudes, unidos na aprovação do quadro financeiro da União Europeia desfavorável a Portugal. É por isso que é importante ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país. E esses são, certamente, os deputados eleitos da CDU. Sim, a CDU põe os direitos do país à frente dos interesses da União Europeia. É por isso que rejeitamos a submissão às imposições do euro e da União Europeia. Sim, camaradas, para o mal e para o bem constituímos uma pátria. Uma pátria quase com 900 anos. Uma pátria em que possam ser os portugueses a decidir do seu futuro e do seu devir coletivo. São. E por isso mesmo é que nós dizemos, com esses defeitos todos, nós continuamos a considerar que a soberania nacional, a independência nacional de uma pátria livre dos poderosos é fundamental para que o povo possa decidir do seu futuro. Amigos e camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas. Os portugueses sabem o que ganharam com a nossa iniciativa, com a ação desta força de progresso e desenvolvimento. Está nas mãos de cada um escolher uma responsabilidade que não pode ser deixada para os outros. Avançar ou andar para trás é esta a questão em que cada um tem que decidir com o seu voto. Sim, está na mão dos trabalhadores e do povo português abrir a possibilidade de concretizar o Portugal a que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. Está na hora de abrir outra perspectiva para o desenvolvimento do país com o reforço da CDU, desta força que tem provado nestes anos da nova fase da vida política nacional, que conta e decide a favor dos trabalhadores e do povo e que não prescinde de intervir e ser parte da solução dos problemas nacionais. Permitam, camaradas e amigos, que saúde todos os trabalhadores que neste distrito e por todo o país, celebrando o 1º de maio ao apelo da CGTPN, saíram à rua numa grande e expressiva manifestação da sua força reivindicativa em defesa dos seus direitos. Foi possível avançar com a intervenção das forças da CDU e com a luta dos trabalhadores na defesa, reposição e conquista de direitos, mas a situação continua marcada por problemas, por enormes desigualdades que urge ultrapassar. Desde logo como a política, como o PCP e a CDU defendem, promova um aumento geral dos salários, mas igualmente um aumento significativo do salário mínimo nacional, que permita a concretização dos 850 euros mensais, como os trabalhadores reivindicam, a contagem de todo o tempo de trabalho para as progressões e valorização das carreiras, como estratégia essencial e valorização do trabalho, de combate às desigualdades, à pobreza, melhoria das condições de vida, aumento futuro das pensões de reforma, estímulo à atividade económica e à produção nacional, à fixação no país das novas gerações. Por tudo isto é essencial o aumento geral dos salários, o combate à precariedade, a estabilidade no emprego. É o presente e o futuro do país que o exige. Como exige, no domínio da legislação laboral, a eliminação das suas normas gravosas, da caducidade da contratação coletiva, que tem permitido ao grande patronato impor o seu domínio, o que implica uma opção diferente da atual proposta de lei que o Governo pretende aprovar com o apoio do PSD e do CDS. Uma política de combate à desregulação dos horários,
que promova a sua redução, a proteção dos trabalhadores em regime de turnos. Nós há muito fizemos uma opção de estar do lado dos trabalhadores e dos seus direitos, a opção de avançar e não andar para trás. Esta grande força que transporta um caudal imenso de esperança, de que é possível uma vida melhor num Portugal de democracia, justiça, soberania e de progresso. Sim, camaradas, nós, com a nossa intervenção, com a nossa ação, com a nossa decisão, nós abrimos uma nova fase da vida política nacional, com muita coisa que ainda é insuficiente, com muitas limitações, mas demos passos adiante de grande significado, em que muitos daqueles direitos congelados ou destruídos, muitos já consideravam perdidos para sempre. Era preciso, em primeiro lugar, afastar esse governo que durante 4 anos massacrou a vida dos portugueses. O governo PSD-CDS foi derrotado e foi afastado porque o povo português assim o entendeu. Mas não bastava isso. Era preciso encetar um caminho de reposição de rendimentos e direitos, tendo em conta essa obra destruidora do governo PSD-CDS. E encetamos esse caminho. E foi o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, as forças da CDU, que naquela Assembleia da República conseguiram coisas que, em princípio, eram impensáveis. Os camaradas nem imaginam o esforço, a persistência, eu diria aqui que ninguém nos ouve, a teimosia para conseguir, desde o aumento extraordinário das pensões e reformas, desde os manuais escolares gratuitos até o 12º ano, desde o descongelamento das carreiras e os aumentos extraordinários, desde o alívio da carga fiscal, desde o aumento dos abonos de família, todas têm a marca da CDU, que hoje continuam a beneficiar da vida dos portugueses. Podíamos ter ficado a um canto, dizer agora desunhem-se. Não o fizemos. Não o fizemos a pensar nos trabalhadores e no povo português, que precisavam da contribuição da CDU. Naquela correlação de forças da Assembleia da República, era preciso participar, intervir e não interiorizar a ideia, como alguns fizeram, que quanto pior, melhor. Que quanto pior fosse a vida dos portugueses, mais revolta surgiria e uma revolução estaria em curso. Não é assim que as coisas acontecem. Não é nunca com o exército desesperado e sem esperança que se consegue fazer qualquer processo de transformação social. É, de facto, procurando a melhoria das condições de vida e do povo e dos trabalhadores, que nós conseguimos uma outra conquista que poucos referem neste processo. É que repôs-se a esperança para centenas, para milhões de portugueses que viram a sua situação alterada. Podia ter sido mais longe? Sim, podia. Se o PS não estivesse comprometido com os interesses do grande capital e não pusesse à frente as respostas aos problemas nacionais, as regras e imposições da União Europeia e do euro. Sim, podia ter sido mais longe. Se o PS não partilhasse com o PSD e CDS algumas das opções estruturantes que têm marcado a política direita. Por isso dizemos que todos os que querem ver o país avançar e os seus direitos afirmados devem dar mais força à CDU. É esta a opção fundamental. Reforçar a CDU para avançar até onde é preciso, em vez de andar para trás, seja pela mão do PS, seja pelas mãos do PSD e CDS. E é com esta nota de esperança e de confiança, numa batalha que exige, camaradas, que não entreguemos apenas os esforços, a campanha, a estes candidatos, aos nossos candidatos. Sejamos todos um pouco candidatos da CDU, lutando por um bom resultado no dia 26 de maio. E é por isso que aqui nesta iniciativa dizer-vos, transmitir-vos, estamos confiantes, sabemos da dificuldade
que sentimos nesta batalha, do silenciamento, do encobrimento das nossas iniciativas. Sabemos isso tudo, mas temos a riqueza maior que nenhum tem, que nenhuma força política tem. Sois vós, são os muitos militantes, amigos do partido, democratas, ecologistas, comunistas, que estão unidos, travando esta batalha no terreno e no concreto, porque pensamos que vale a pena ter esperança, vale a pena ter confiança. Viva a CDU!